sou Stephanie e no vídeo de hoje eu trouxe 3 ideias de decoração para quarto de menina. Se você é nova aqui no canal, aproveita e já se inscreve aqui para você não perder nenhum vídeo que eu posto e para mim também trazer mais vídeos como este. Para a primeira ideia, eu estou usando uma bolinha de isopor. Eu não sei o tamanho dela, mas a altura aqui tinha 6 centímetros. Então o que eu fiz foi cortar um pouquinho depois da metade com a ajuda de um estilete. Depois eu peguei um retalho de EVA e fui esquentando na chapinha. E quando ele estiver bem quente e mole, é só você empurrar a bolinha e modelar o EVA. Aí você espera esfriar para poder recortar o excesso. Aqui eu estou usando o EVA branco, porque eu não tinha outro EVA. Então depois eu pintei na cor de pele que eu queria, mas se você já tiver a cor do EVA, fica bem mais fácil, tá bom? Eu peguei uma tirinha com mais ou menos 1,5 cm de largura e colei pela volta da bolinha. Então aí você já vai colar a cor que você quer o cabelo da boneca. É bom ir colando e puxando o EVA para que não fique tão grosseiro. Depois, com a outra parte da bolinha, você vai cortar nas duas laterais desse jeito. E depois vai cortar a parte de baixo e um pouquinho a parte de cima. Daí, com o EVA da sua preferência, você vai modelar e vai colocar nesse isopor. Cuidado para não esquentar demais, tá bom? Cuidado também para não puxar muito para o EVA não rasgar. Aí é só você cortar todo o excesso e colar. Depois, para colocar essa parte ali na bolinha, eu usei um palito de dente, então eu furei as duas partes e depois eu colei usando cola de isopor. Para o cabelo, eu cortei várias tirinhas de vários tamanhos diferentes e enrolei em uma caneta com a ajuda de 2 pedaços de fita crepe. Só você vir com a chapinha, apertando bem de leve até esquentar o EVA. Depois você vai esperar esfriar e vai retirar as duas fitas. Como eu queria um cabelo cacheado, eu fiz dessa forma, mas se você quiser um cabelo liso, é só você cortar tirinhas mais grossas e colocar na cabeça e depois modelar com a chapinha com o movimento que você preferir. Aí eu fiz vários, fui colando do jeito que eu achei que ficaria bom. Então eu colei a parte de cima e depois, pro caixinho ficar parado, eu colei a parte de baixo. Para a parte da saia, eu peguei um pedaço de EVA, aí você escolhe o tamanho que você quiser. Preferência que seja maior do que esse isopor aqui que a gente está fazendo, que no caso é a cintura. É só pegar o EVA e ir colando fazendo essas ondinhas. Depois disso, eu achei que estava muito grande a saia, então eu cortei bastante. E fui dando movimentos com a chapinha e amassando bem. Para dar um acabamento ali na cintura, eu estou usando uma fita de cetim. Então aqui para o braço, eu estou usando um retalho de EVA que tinha aqui. Tudo que eu fiz foi colar ele dessa forma para ficar um pouco mais grossinho. Aí com um pedaço de EVA, eu cortei um círculo e depois eu só colei no braço. Para simular as mangas do vestido, eu recortei em um EVA da mesma cor da parte de cima e colei ali. Aí você pode colar do jeito que você quiser. Aqui eu quis fazer como se ela estivesse com a mão no joelho, então eu só cruzei um braço em cima do outro. Para fazer as pernas eu não tinha EVA suficiente, então eu peguei um retalho que tinha aqui e colei ele ali na metade do vestido. Só que eu achei que ficou muito fininho. É bom fazer com mais ou menos 3 centímetros para as pernas não ficar tão finas, tá bom? Aí para fazer os pés, eu estou usando uma bolinha de isopor de 20 centímetros. E a única coisa que eu fiz foi cortar ela ao meio e depois encapar com EVA.
Aí então eu espetei um palito de dente nas pernas e também nos pés e colei com cola quente. Eu recortei um círculo, cortei uma parte dele para poder ficar reta, para a gente conseguir colar no nosso quadro. Nesse círculo que eu fiz, eu colei as perninhas e aí você pode fazer do jeito que você quiser. Aqui eu estou colando uma na outra como se ela tivesse com as perninhas cruzadas. Peguei uma das perninhas, dobrei ao meio e passei um pouquinho da chapinha só para ficar a marca como se fosse o joelho. E aí é só você passar cola e colar o vestido. Depois eu só finalizei e colei a mãozinha também no vestido. Para fazer o rosto, você pode usar esses olhos que já são prontos, mas eu preferi desenhar. Primeiro eu fiz com um lápis e depois eu vim com tinta PVA e pintei tudo. Para fazer as bochechas, eu estou usando giz pastel seco, mas se você não tiver pode ser blush ou então a tinta mesmo, tá bom? E aí é só você ir dando os detalhes que você quiser. Enquanto eu estava fazendo essa bonequinha, eu achei ela muito parecida com a Branca de Neve. Então ficou uma ideia para vocês fazerem. Vocês podem se inspirar em alguma princesa que sua filha goste. Depois eu só peguei um pedaço de papelão com 18 centímetros por 24, pintei de branco e coloquei 4 tirinhas de EVA com 2 centímetros de largura para fazer a moldura. Mas se você já tiver um quadro pronto, é bem mais fácil e fica mais bonito também. Depois eu só dei acabamento nas laterais e atrás. Colei uma fitinha para poder colocar no prego. Aí você pode colocar na parede ou então na porta do quarto. A segunda ideia, nós vamos fazer um porta-laço. Então, para isso, eu cortei um papelão em formato de nuvem, mas como meu papelão era bem fininho, eu recortei em dois e colei um em cima do outro. Depois, eu pintei com tinta branca PVA, mas se você preferir, fica bem melhor o EVA. Para dar acabamentos nas laterais, eu estou usando a fita de cetim também, e eu queimo as pontinhas para depois não ficar desfiando. Eu desenhei o rostinho com a ajuda de um lápis. E para fazer as bochechas, eu também usei o giz pastel seco. E aí para dar os detalhes, eu fui passando tinta preta PVA. Para fazer o lacinho, eu estou usando uma fita com 16 centímetros. Queimei as pontinhas das duas para não ficar desfiando e depois eu dobrei ao meio e marquei com isqueiro. Você não precisa passar o fogo em cima, é só aproximar, porque se você passar em cima da fita vai ficar preto e vai estragar. É só você pegar as duas pontinhas e ultrapassar só um pouquinho aquela margem que a gente fez ali no meio e depois alinhavar. Eu fiz 3 pontinhos. Para dar acabamento, eu coloquei outra fita de cetim ali no meio e colei na nuvem. Para pendurar os lacinhos, você pode colocar uma fita mais fininha ou então você pode colocar uma fita mais grossinha. Mas aqui eu quis colocar as duas e tirei 70 centímetros de cada uma. Colei as 3 na parte de trás da nuvem e para reforçar, coloquei uma tirinha de EVA. Mas se você quiser fazer algum acabamento, fica da sua escolha, tá bom? Como eu estava sem material, eu deixei assim mesmo, até porque vai ficar na parede, então ninguém vai ver. E para poder pendurar, eu também fiz o mesmo ganchinho com a fita de cetim e tá prontinho. Última ideia, nós vamos fazer uma almofada. Aqui eu estou usando um tecido de algodão 30 por 30 centímetros. Eu desenhei uma bailarina por cima do computador mesmo e cortei ela dessa forma.
Depois, com a ajuda da fita crepe, eu fui colando o desenho para poder pintar. É importante que seja tinta de tecido, tá bom? E nessa parte vocês têm que pintar com muita calma para não borrar, porque aqui eu tava pintando na pressa e depois acabou borrando. E eu tive que vir com um pincel bem fininho para poder arrumar todos os borrados. Aí, para fazer a saia da nossa bailarina, eu estou usando 2 pedaços de tule e um é um pouquinho maior que o outro. Eu dei um pontinho ali na ponta para não ficar escapando, eu alinhavei. Aí foi só dar alguns pontinhos ali no final também e costurar na almofada. Para fazer as barrinhas, eu usei cola quente, mas se você preferir, pode ser cola de tecido ou, se você tiver paciência, costurar, tá bom? Fiz isso nas duas partes. E para ficar mais bonitinho, eu colei uma fitinha ali em cima da barra que fizemos. Depois de tudo colado, eu colei um quadrado em cima do outro e deixei um espaço para poder colocar um enchimento. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva aqui embaixo se você não for inscrito, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.